No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O que é uma concupiscência? Desejos ardentes e muitas vezes não controlados. Esses desejos estarem como governo em nossas vidas. Muitas vezes desejos legítimos, mas em um devido tempo correto diante de Deus. Na hora correta diante de Deus. Tem desejos que são legítimos, mas podem estar sendo usados em um tempo não correto. Não é hora ainda. Não é tempo. E também desejos que são pecaminosos. Não são legítimos. São pecaminosos, que corrompem a vida de santidade dessa pessoa. De uma vida alegre. Por quê? Porque quem vive no pecado não é uma pessoa livre. Ela é escrava do pecado. Em João 8,34 diz: aquele que pratica o pecado é servo do pecado. E o pecado sempre rouba a alegria das pessoas. Sempre. Pode ser que no momento alguém tenha a alegria, tenha prazer, satisfação, achar que está tudo maravilhosamente bem. Mas a promissória vem depois. A cobrança vem depois. A acusação vem depois. E é triste. Não é uma pessoa livre. Por isso que a palavra do Senhor diz: ora, o mundo passa. Tudo isto passa. O mundo passa. Bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Como permanece eternamente? Porque ele tem a vida eterna no seu interior. Porque esta pessoa, ela tem a experiência de Gálatas 6,14. Longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Há uma experiência de morte para aquilo que o mundo oferece. E quem estabelece na vida das pessoas a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, o mundo alimenta isto. Isto procede do mundo. Não é de Deus. O texto diz, em 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Porque o mundo gira e vive e se alimenta daquilo que a gente é chamado a atenção para ser grande, soberbo. Eu tenho que ficar bem na foto, ficar em destaque. O pódio, o respeito pelo pódio, estar no topo. Isto é uma tentação para todas as pessoas. A carne, fazer a vontade da carne e dos pensamentos. E por fazer a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Lá em Efésios 2. Então o mundo, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Versículo 15 de 1 João. Mas aquele que faz a vontade de Deus, como eu vou saber
Como eu vou fazer a vontade de Deus se eu tiver um coração enganoso, se eu tiver um coração de pedra? Mas o Senhor diz, dar-vos-ei coração novo, coração de pedra eu tiro lá na cruz e dou um coração de carne pela ressurreição. Eu dou para você um novo espírito, porque o seu espírito está morto para Deus. Conforme Efésios 2:1, ele diz, vós estáis mortos em vossos delitos e pecados. Tem um espírito, mas o espírito está morto, está separado de Deus. Mas ele é vivificado quando esta pessoa crê que ela foi ressuscitada juntamente com Cristo. Cristo tornou a sua vida e Cristo é vida eterna. Olha aí, por isso que o texto diz, permanece eternamente. Quem faz a vontade de Deus, quem se deleita na vontade de Deus, muitas vezes é contrariar a sua própria vontade, é levar à cruz, à morte, a sua própria vontade. Não, mas eu estou querendo aquilo, mas é pecaminoso. Não, mas eu vou ter vantagens nisso, daquilo, mas isso não é correto diante de Deus. Pode ser diante da sociedade, mas é da vontade de Deus? Mas eu tenho vontade, mas é da vontade de Deus? Mas eu vejo que isso não tem problema algum. Se eu contar para outra pessoa, ela não vai dizer que eu estava errado, mas é da vontade de Deus? Aí 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que você gosta, que é a nossa vontade muitas vezes, mas é da vontade de Deus. Aí ele diz, faça tudo. Quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Faça a vontade de Deus. Porque só quem faz a vontade de Deus, mesmo contrariando a sua própria vontade, os seus apetites carnais, que nós estamos sujeitos, mas negue-se a si mesmo, seja conduzido a arrependimento. Eu posso ter pensamentos malignos, mas é como um pássaro, passa para minha cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Quero trazer na memória, lá em Lamentações 3, eu quero trazer na memória o que me dá esperança. Esperança de quê? De viver para Deus, amar mais o Senhor, me render ao Senhor. Isto é uma vida livre. Nunca, jamais é uma vida escrava. É uma vida livre. E esta vida livre nos conduz a sermos servos de Deus em amor. Depois que nós contrariamos muitas vezes a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus nos dá uma paz, uma alegria. Você fala, mais um dia de vitória, pelo vitorioso que habita em mim. Isso é vida cristã. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus é só a nova criatura, aquele que creu na sua morte para a escravidão do pecado e a sua ressurreição para a libertação do pecado. Esse permanece eternamente. E o seu legado é para gerações e gerações. Aquele que faz a vontade de Deus por meio da obediência de Cristo. Sem Cristo ser a nossa vida, aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz, aquele que fazia a vontade do Pai como comida no seu dia a dia, esse habita em todos aqueles que foram nascidos do Espírito, nascidos de Deus. Ele pode ser a sua vida vitoriosa. Amém.